Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados e minhas amigas advogadas, sejam muito bem-vindos ao episódio 135 do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre o Ghibli e IA, né? Ou em específico ChatGPT e Ghibli, como que este elemento aí trouxe a propriedade intelectual aí para o banco dos réus e para a nossa discussão de hoje. Então fica aí que o episódio vai ser sensacional. Mas antes é hora de fazer aqui o nosso devido merchan do maior evento de tecnologia jurídica do Brasil, o ProJury Summit, que acontece em outubro em São Paulo. Você não pode perder, inscreva-se pelo QR Code que vai aparecer aí na tela e pelo link que está na descrição aqui embaixo. Aproveite! É isso aí, meus amigos. Ghibli e IA. Propriedade intelectual nas IAs. Vamos falar sobre isso. E, como de costume, você sabe que aqui no podcast, no Juriscast, tem sempre um convidado, um especialista para falar sobre esse tema com a gente. Hoje não é diferente, mas antes, lembre-se que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify e em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcast, sempre de forma gratuita. Todos os episódios do Juriscast, os 135 até o de hoje, estão gratuitamente disponíveis para que você, assim como eu, continue aprendendo e se desenvolvendo aí na sua carreira jurídica, tá bom? Bom, hoje, para falar desse tema com a gente, vai ser o nosso convidado aqui, o doutor Gustavo Fuscaldo. Ele que é advogado com mais de 20 anos de experiência na área civil empresarial, tanto na prática contenciosa quanto no aconselhamento jurídico estratégico. Ele é sócio e conselheiro de empresas e desenvolvedor de negócios inovadores. Também é secretário da Comissão de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, pós-graduado em Direito pela Emerge e também pós-graduado em Relações de Consumo pela FGV do Rio de Janeiro. Doutor Gustavo Fuscaldo, seja muito bem-vindo ao episódio 135 do Juriscast. Muito obrigado, Thiago Facchini. É sempre uma alegria poder compartilhar com você esses momentos de troca de informações, atualização sobre tecnologia e inovação. E também estar mais uma vez aqui contigo, tendo a honra de ocupar essa bancada virtual, né? Que alegria, que alegria. Estamos aqui falando do tal do efeito Ghibli, né, do estúdio Ghibli e a sua relação com IAs, porque nas últimas semanas aí as redes sociais foram inundadas por fotos transformadas aí de acordo com o efeito Ghibli aí que o estúdio Ghibli usa em suas obras, né, em seus desenhos, seus filmes e etc. E este tema que envolve aí uma propriedade intelectual, né, envolve o estilo de um artista, envolve o uso do trabalho de outra pessoa, de outra instituição, sendo disseminado, muito compartilhado através do ChatGPT, que inclusive ganhou milhões de usuários novos por conta disso, né? E, poxa, temos que falar do impacto e do aspecto jurídico que certamente está influenciando ambas as empresas, né? Tanto o estúdio quanto a OpenAI. Então, esse negócio da popularização das IAs generativas, em especial o ChatGPT agora, que passou a utilizar o estilo do estúdio Ghibli, tá gerando mais uma polêmica, né, entre várias, sobre a originalidade das peças, dos artistas e os direitos autorais, né? Então, o que você está pensando, vendo e entendendo sobre esse fenômeno, que não é o primeiro, mas acho que foi um dos mais populares, né, que passou a usar o efeito, a imagem, a representação gráfica de uma obra que certamente é proprietária, né? Por que a gente tem que falar sobre isso, em especial no Brasil? Thiago Facchini, excelente pergunta. A questão passa toda, né, pela dinâmica das redes, né? A gente sempre gosta de resgatar um pouco a origem disso tudo, a gente sempre gosta de falar um pouco de história, filosofia, porque isso aí ajuda a gente a melhorar o repertório e conhecer um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, acontecendo nas relações interpessoais, né? Então a gente está vivendo hoje esse momento de transição da Web 2 para a Web 3,
né? A Web 2 fundada basicamente na dinâmica de redes sociais, a Web 3, né, que a gente, em 2022, no consenso, né, tecnológico, resolveu nominar carinhosamente, né, a Web 3 metaverso, né? E a inteligência artificial é uma das verticais desse universo, ou o metaverso está sendo todo construído, né? E essa dinâmica de usar as redes sociais para compartilhar aquilo que é gerado em inteligência artificial é exatamente uma forma de exemplificar o quão em transição nós estamos, né? Porque, veja, hoje a universalização se dá da tecnologia pela rede social, que existe o fenômeno que é do efeito viral, né? Daquilo que começou pela dinâmica de memes, né? Que é a geração de imagens simples, seja por editor de texto, seja por aplicar fotos em contextos específicos, seja por botar legendas específicas em fotos. O que começou nessa brincadeira foi evoluindo. Não sei se você vai lembrar, Faquinha, talvez a pessoa da nossa audiência aí lembre, mas em 2019, salvo engano, 2019, 2020, estava muito na moda um aplicativo russo, que agora até, por sinal, não me recordo o nome, em que você subia a sua foto ali e ele gerava uma imagem sua envelhecida, né? Então, essa dinâmica da rede, né, faz com que essas coisas ganhem mais escala e difundam a cultura de utilização em relação a isso. Foi o que acabou acontecendo. Do universo de pessoas que até então utilizavam a inteligência artificial como uma mera consulta, a exemplo de uma consulta num site de buscas, como o Google, por exemplo, passou a ir para uma outra camada de utilização, que seria comandar via prompt, né, ou seja, ordenar ali por meio de linguagem natural, ou seja, linguagem como nós falamos e nos comunicamos, a desenhar no estilo à moda daquele estúdio, né? Então, acho que essa era a primeira contextualização necessária para a gente começar a amplificar essa questão e entender esses pontos, né? O ponto número 1 é essa questão desse estilo, né, próprio. Tanto é que no prompt que você usa para fazer aquela imagem ali que depois você compartilhou, né, que as pessoas compartilharam nas redes sociais, foi exatamente fazer referência ao estilo, né? Como, por exemplo, há outros estilos, como o estilo dos Simpsons, como de outros desenhos japoneses também, porque são desenhos muito expressivos, né, Faquinha? Então é interessante, né, eu mesmo fiz esse teste, é interessante você ver, às vezes, a sua imagem ou a imagem de pessoas próximas naquele estilo, né? Ou às vezes um contexto de foto de um evento social, ou um evento familiar, ou um evento entre amigos, e ver como é que aquilo ficaria aplicado naquele estilo. E a discussão né? Quem é o artista disso no final das contas? Né? A gente vê uma mecânica muito, muito interessante de debate em relação a isso, né? Porque isso gera um tema muito grande. Primeiro aspecto, né, e pergunta filosófica, né? Quem passa a ser o autor disso? Porque o estúdio tem aquele estilo que é próprio, tanto é que é como se fosse, né, num prato de comida. Você vai fazer um prato a uma moda específica, né? Um bacalhau à moda do Brás, um filé a cavalo, e por aí vai. Mas isso significa o quê? Né? E outra, coloca em discussão também a propriedade, e aí o conceito de propriedade sobre um direito, né? Até que ponto isso daí vai? E esse ponto de reflexão e provocação é muito importante, né, Faquinha? Porque assim, o que torna você dono de alguma coisa? Desde coisas absurdas, né? Por exemplo, a pessoa poder se auto-intitular dono de um satélite, por exemplo, vamos ver, virar golpe, né? Não, vamos vender terreno na Lua. Mas o que faz você ser titular desse direito? Né? O que faz disso ser um devaneio, um golpe, uma fraude, ou de fato ser alguma coisa que você está no seu poder de disponibilidade? Eu acho que é a primeira pergunta também que fica em relação, a segunda pergunta que fica também em relação a essa contextualização do uso e aplicação disso. A outra questão, né? Para onde que vai o direcional disso? Né? Qual vai ser a aplicação? É mero deleite, eu estou fazendo isso aí só para ver como é que fica? Isso aí gera algum impacto em alguém? Acho que não, né? Quando você pega aquilo ali, né, e usa para se entreter ou comunicar numa rede social sem um fim, além de meramente compartilhar isso, também não tem um prejuízo. Mas não mitiga a questão em relação à propriedade e creditar a autoria, né, que é um outro pressuposto em relação à propriedade intelectual desse ativo. Né? Então, assim, sempre acreditar. E a gente vê muito nessa dinâmica de redes sociais, né, Faquinha, que as pessoas compartilham muito essas informações que são de autoria de outros, sem minimamente citar aquele contexto.
E o problema fica ainda mais grave ainda, né, Thiago, quando há um uso econômico. Então, por exemplo, imagina que uma marca poderia usar para uma campanha com um fim comercial, com um fim de venda de produtos e serviços, uma arte baseada no estúdio Ghibli. E aí, como é que ficaria essa questão? Haveria necessidade de pagamento de royalty à marca? Como é que seria feito esse controle, né? Então, assim, são discussões. E o direito, né, ele fica numa situação, né, nós, operadores de direito de forma geral, ele fica numa situação de dar respostas aos avanços da tecnologia, meio que ponderando e trazendo segurança jurídica às pessoas. Porque um dos efeitos também que acaba acontecendo quando você tem esse cenário de inovação, aplicações de tecnologias de forma muito acelerada, a primeira questão que fica, né, são os riscos em relação à utilização, são as salvaguardas em relação à titularidade de bens e direitos. Então, o nosso papel sempre é, de certa forma, buscar, por metodologias próprias de pensamento, desde solução-problema, né, aplicar solução a um problema identificado, a mesmo benchmark, né? Por exemplo, pessoas, países e organizações já se debruçaram a entender essas questões. E é o que acaba acontecendo no caso do Brasil, que é a legislação, né, que já foi em projeto de lei, já teve tramitação pela Câmara Iniciadora no Senado, né, o PL 2338, foi aprovado, foram mais de 200 emendas aí, segue agora na Casa Revisora, que é a Câmara, e teve muita discussão em relação a essa questão da propriedade intelectual, inclusive o movimento de artistas participando e buscando, através da lei, segurança jurídica para aquilo que é produzido por eles, e, ao mesmo tempo, né, salvaguarda em relação àquela questão patrimonial do direito. A gente verificou um movimento muito parecido também nos Estados Unidos, com vários artistas preocupados de forma geral, e aí a gente diz não só artistas, né, do campo das artes gráficas, né, que foi o caso do estúdio Ghibli, mas também até artistas de televisão, artistas de cinema, da indústria, até dubladores ficaram muito preocupados com isso, com aquela questão do deepfake, né, que você pode perfeitamente, por meio de integração interpretativa, ver que é o mesmo tipo de solução, né? O deepfake hoje, você consegue perfeitamente montar um filme praticamente todo do seu computador. Você consegue fazer um roteiro usando uma inteligência artificial, você consegue criar um digital twin, né? um gêmeo de uma persona sua, ou um personagem, ou uma pessoa famosa, e inserir, inclusive, voz daquela pessoa, a mesma voz daquela pessoa. Então, a polêmica fica em função disso. Artistas, por exemplo, se sentem prejudicados, porque qual é o grande ativo também hoje? E aí, usando esses exemplos, a gente vai ajudando a construir esse racional. O grande ativo, por exemplo, de um artista como Tom Cruise é a personalidade dele externada, né, na persona, na imagem, na compreensão física dele, no estilo de falar, no estilo de se movimentar também, né? Tanto é que tem um filme que eu gosto muito dele, que é a Missão Impossível 2, que o John Woo, aquele grande aquele ator, diretor de cinema, ele soube trabalhar muito isso em angulação, iluminação e jogo de cena com o Tom Cruise. Ele praticamente fez uma obra própria, né? Uma arte própria, com um filme com uma linguagem comunicada por vídeo daquele ator, que também pode hoje perfeitamente ser replicado. Uma inteligência artificial, por exemplo, você pode promptear nessa formatação de transmutação do roteiro para um filme, sugerir lá que ele faça naquele estilo do filme Missão Impossível 2 de John Woo, na persona do Tom Cruise. Então, para mim, Faquinha, assim, uma coisa que impacta muito é na inventividade, né? Porque, veja, a inventividade dá origem, né? Da inspiração e referência. Então, o que hoje vai definir o que é inspiração? Aquela autêntica, né? Que veio por um insight, ou como aconteceu, né? Uma eureka, né? Há uma coisa que você hoje vai usar um ponto de partida, talvez, de inteligência artificial, de me sugira algo criativo a partir de alguma coisa ou a partir de alguma premissa. O meu grande receio hoje, talvez em relação a isso também, seja o encurtamento do repertório das pessoas, né, de não buscar coisas da forma tradicional, como se busca, uma metodologia ou dinâmica, né, que antigamente, como você buscava informação
através de livros, filmes, de forma geral. Mas olha também que coisa interessante em contraponto a isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu não conhecia especificamente o Estúdio Ghibli. E após essa polêmica eu passei a conhecer e também comecei a buscar mais informações sobre isso e esse estilo. Então, acho que também, no final, acaba sendo um pouco de ajudar também as pessoas a amplificar isso e usar a internet por meio das inteligências artificiais hoje, né, como uma ferramenta para aumento de repertório. Então, assim, não abandonando as antigas. Tem algumas perguntas que são inevitáveis de fazer, e eu concordo que aqui concordo com você que houve aqui provavelmente um benefício econômico para o estúdio, né? Pô, muitas pessoas passaram a ver aquele desenho, foram descobrir que era o tal do Estúdio Ghibli, de certo foram procurar as obras desse estúdio, que devem estar acessíveis e consumíveis, devidamente atribuídas ao estúdio lá, se foi em vídeo e tudo mais. Eles devem ter tido algum tipo de aumento no consumo das suas obras. Beleza, perfeito. Mas acho que a reflexão que a gente tem que fazer aqui é trazer para a nossa realidade do ponto de vista brasileiro aqui inicialmente, pensando no seguinte, poxa, aquele estilo foi utilizado como uma referência. O estilo, ele pode ou não pode ser protegido, ser patenteado, ser registrado, seja qual for a terminologia técnica, que eu particularmente não domino, mas assim, o estilo é algo que a gente possa se apropriar, ou ele já entrou em senso comum, e por consequência, o que eu imagino que os empresários aqui, as pessoas que trabalham em alguma corporação, você que criou alguma tese, né, criou algum material, poxa, qual é a limitação do alcance de uma inteligência artificial como essa, que foi treinada com materiais deste estúdio a ponto de aprender o seu estilo? Mas, será que aqui na minha empresa meus materiais estão ou estarão disponíveis e acessíveis para que alguém consiga fazer um prompt em algum momento e perguntar algo sobre como eu faço o meu trabalho, sobre como você faz o seu, sobre qual é o detalhe das teses que você criou, né? Poxa, essa acessibilidade para que a inteligência artificial seja treinada, neste caso é mais fácil de imaginar, porque é algo que está público, né? Algo mais acessível, mas poxa, até que nível a gente que está aqui ouvindo deve começar a se preocupar com as suas próprias propriedades intelectuais, com as coisas que nós produzimos para as nossas empresas e para as nossas pessoas aqui, do ponto de vista de, será que isso pode acontecer com a gente? Né? E que repercussão teria isso no Brasil? Você já parou para fazer essa reflexão? E se sim, pode colaborar com a gente aí de compartilhar a sua visão sobre, porque, vai que daqui a pouco alguém pergunta lá, como é que faz para fazer o detalhe da peça do carro da marca X que tem Y, vai que tá acessível essa informação e foi usada para treinar aquela IA, né? Nossa, Faquinha, são profundas provocações, né? Olha, eu vou transitar por todas elas e, por favor, me interrompa para realinhar na busca das respostas mais assertivas. Eu acredito que a questão do desenho, né, ele tem a salvaguarda da lei de propriedade autoral. A grande discussão é o estilo sobre o desenho, que vai muito na questão, por exemplo, cada um tem uma forma de comunicar, né? Todo mundo se comunica de uma forma, tanto na forma falada quanto na forma escrita. Então também tem a questão da estilística, né, de como se comunica por escrito, ao ponto até de você saber de quem é a autoria daquele texto. Tem até peritos que se especializaram em identificar quem se aquilo ali. E outra, há a possibilidade, inclusive, de usar a inteligência artificial para verificar se algum texto foi escrito ou não por inteligência artificial, exatamente por conta dessa questão. Mas certo é hoje que não há uma clareza do ponto de vista legislativo do que nós temos já hoje em vigor em relação especificamente a isso. Eu acredito que esse movimento todo vai fazer ferver ainda mais esse debate, porque no final aquilo que a gente falou anteriormente, não é só a questão da autoria por si, mas sim os efeitos patrimoniais sobre a autoria, né? Essa que é a grande discussão. E se acreditar também, né, se dar crédito àquele que foi
o inventor, né, que é a pessoa que teve o insight originário, ou minimamente, enfim, vai entrar na discussão do que seria inspiração, o que foi referência. A gente tem uma comunidade que brinca muito isso, né? Se tu usou uma fonte só, porra, é cópia. Se você ampliou o benchmark para várias fontes, foram pesquisas acadêmicas, né? Então, tudo depende muito desse ponto de partida. Outra, a forma como o autor coloca a obra para circular. O que eu quero dizer com isso? Existem várias formas de você licenciar isso, até do ponto de vista de Creative Commons. O que são as Creative Commons? Você teve uma ideia, fez alguma coisa que poderia ou não ser protegida por de alguma forma, por as leis que existem hoje no Brasil e no mundo. Mas você optou de fazer isso de forma criativa. Para quê? Para que isso circule. Qual é a regra do Creative Commons? É que você minimamente acredite a autoria. Você pode usar aquilo ali e continuar no desenvolvimento daquilo. Inclusive, se você entender que aquilo pode ser feito de uma forma melhor, você pode migrar, voltar com a pessoa originária, porque isso é feito de forma colaborativa em comunidade. Eu acho que o primeiro ponto é como essa obra, vamos dizer assim, né, ou esse feito foi posto para circular. É a primeira questão. A outra questão, em relação às inteligências artificiais, é a base de dados, né? Se aquilo tudo que está na base de dados foi autorizado a estar ali e de que forma foi autorizado a estar ali. Porque, mal comparando, é a mesma coisa que o acesso por um site hoje, por exemplo. Se você vai acessar um site, você vai acessar o site do autor, vai estar lá. Se você acessar o Google e tiver um site que não seja do autor, aquela pessoa, organização que colocou aquilo num site que não seja do autor, minimamente tem que acreditar aquilo ali. É o que acontece hoje, por exemplo, se você entrar no site da ProJus lá, é um daqueles artigos muito bons, por sinal, eu, de quando em quando dou uma olhada lá, tem muita coisa interessante. Verificar que tem coisa ali, você for citar aquilo ali, ou copiar aquilo ali, ou minimamente usar aquilo ali para pesquisa, você tem que dizer que aquilo ali foi acessado no dia tal, no site tal, o autor tal, e que você concorda com ele, ou discorda, ou apresenta um contraponto, ou vê, por outro lado, alguém pensou assim, mas você tem que usar essa dinâmica em relação a dar crédito àquele que, né, minimamente foi a fonte inicial daquela informação, obra, ou algo do gênero, ou objeto. Então, esse é um ponto, base de dados em relação à inteligência artificial. A outra questão que todo mundo coloca, né, e aí é uma questão mais interessante, né, a inteligência artificial, ela poderia fazer alguma coisa do ponto de vista de ser considerada autor intelectual de uma obra? Essa é uma pergunta que de quando em quando eu escuto, vejo pessoas se fazendo sobre isso. E aí vem uma dinâmica interessante, né? Porque coisa pode ser titular de direito, porque hoje a inteligência artificial, do ponto de vista legal, ela é coisa, né? Ela não é sujeito ativo ou passivo de direitos. Quem seria aquele que desenvolve a coisa, né? O dono, o proprietário da coisa. E aí eu estou importando conceitos de direito civil para responder essa questão. Então, aquela empresa que seria titular daquele direito, da forma concedida ao usuário, utilizar. Esse é um ponto. O outro ponto é aquela empresa titular da coisa, na sua base de dados, ela teve quais tipos de licença para a utilização da base de dados? Então, acho que assim, muito da polêmica está exatamente naquilo que está na base de dados, o que está autorizado ou não a estar na base de dados para uso e qual é o uso disso. Então, por exemplo, quem pode ser responsabilizado por isso no final? No caso, a OpenAI, né, que é a titular do ChatGPT, ela é responsável para o bem e para o mal de tudo aquilo que está naquele produto, que é um produto ofertado para os consumidores de forma geral para utilização. A OpenAI, se não me engano, foi inclusive processada pelo New York Times, porque o New York Times conseguiu evidências de que os seus artigos tinham sido utilizados como treinamento pela IA e, por consequência disso, iniciaram um processo e fizeram um acordo com a OpenAI para licenciar esse conteúdo, ter algum tipo de contrapartida ali. Então, talvez esse seja um bom exemplo de como que as coisas estão passando a ser tratadas agora, porque de fato houve, em algum nível, uso da propriedade intelectual de alguém. E já que você está aqui com a gente no Brasil, e a gente levantou há pouco essa hipótese, né, de, poxa, e se acontecer comigo? Ou como que eu faço para não acontecer comigo? Não sei se a gente já tem respostas prontas, mas eu gostaria de ouvir de você
Se um cliente chegar em você agora e dizer, poxa, fiz aqui o Ghibli e eu não quero que façam isso com o meu trabalho, com a minha propriedade, né? Ou fiz isso aqui, será que dá para fazer com o meu concorrente? Vou ter alguma consequência? Você, como advogado especialista que já presta assessoria jurídica para empresas, o que você diria para empresas que perceberam aqui ou um risco ou uma oportunidade com esse tipo de disponibilização de informações que aconteceu nesse modelo com o Ghibli, mas certamente vai acontecer de outras formas com outros materiais e insumos. Qual é a dica que você dá para essas empresas de, poxa, comece reparando isso aqui, ou não faça isso, faça aquilo, busque aqui o Gustavo Fuscaldo para lhe ajudar. Aqui que esse pessoal tem que ficar atento. Maravilha, Fachin, obrigado. Eu começaria dizendo que qualquer pessoa que quiser trocar ideia em relação a isso, tirar dúvidas, a gente já faz isso de forma aberta para a comunidade, presta serviços para as empresas exatamente nesse escopo. E o que a gente costuma rodar nas empresas, né? Uma política de governança em relação à propriedade intelectual, de forma geral. Esse é o primeiro ponto. Então, saber aonde alocar aquela informação. E, às vezes, até como estratégia para a proteção dessa propriedade, vamos chamar assim, imaterial, a gente até estabelece que seja tratado como segredo industrial. Vai ficar alocado em conteúdo reservado e vai ser regulado e tratado por meio de NDAs àquela pessoa que realmente tiver exposição a esse tipo de informação. Então, às vezes, como estratégia, até o não registro é uma boa estratégia. Isso que a gente sempre recomenda é o quê? E a gente precisa entender o uso que se quer dar daquilo ali. Fazer um benchmark em relação ao mercado, verificar riscos e oportunidades, e aí, com base nesses parâmetros, montar uma estratégia de boa governança em relação a essa propriedade. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia, nós não temos hoje nada que possa absolutamente resguardar e proteger a propriedade intelectual que está circulando pela internet. Isso aí pode ser verificado uma violação de propriedade intelectual por denúncia, então, ou seja, criar um canal de denúncia nas empresas para receber uso em violação à propriedade intelectual, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é colocar robôs buscando informação na internet, de forma geral, vasculhando para ver se está acontecendo alguma utilização indevida em relação a isso. Então, a gente está falando aqui de uma forma passiva, né? Ou seja, receber uma denúncia, e uma forma ativa, está buscando essas informações na rede mundial de computadores. E um ponto importante é a diligência em relação ao uso da propriedade. E aí eu trago um exemplo, por exemplo, uma casa abandonada é muito mais fácil de ser invadida e ocupada. É a mesma coisa na propriedade intelectual, que não tem uma boa governança e que não tem uma boa gestão em relação a isso. Se você não notifica o infrator, né, da violação da propriedade intelectual, da violação, chamando ele para minimamente observar a propriedade e parar de usar ou explorar aquela propriedade de forma indevida, você não está fazendo uma boa gestão dessa informação. Então, hoje a gente já segue essa mecânica, que ela pode ser minimamente automatizada, mas ainda segue esse modus operandi. E aí, entrando em composição com a pessoa que viola essa propriedade intelectual, ou que usa para fim diverso daquilo que você estabeleceu a circulação, você acaba recorrendo ao Poder Judiciário para discutir isso. Então, a gente verifica, por exemplo, como casos assim, em que você não tem uma proteção muito clara, por exemplo, como do estilo do desenho, que a lei não é muito abrangente nisso, porque ao tempo da lei não existiam essas discussões ainda. Você busca dar uma cobertura da seguinte forma, né? Se é perfeitamente se você tem aquela proteção, né, no caso de um desenho, aquele desenho, aí vamos usar um exemplo interessantíssimo, né, que é o caso do Mickey, da Disney. É muito claro aquele estilo, desenho e tal. Você pode acionar o judiciário dizendo que alguém fez algo parecido com um desenho do Mickey ali, está usando para fim diverso, como você verifica aí, muito comumente, a Disney no Brasil, por meio de seus escritórios específicos, adotando esse tipo de experiência. E usando o caso da Disney também, é um caso muito interessante. Por exemplo, o primeiro personagem Disney, né, desenho, ele caiu em domínio público. Então a Disney ela tem uma estratégia de sempre estar evoluindo o desenho do personagem para que o desenho contemporâneo ele tenha a proteção mínima em relação a essa utilização. Em relação àquele personagem primeiro,
É óbvio, né, que você não vai evitar, né, você, eu digo, né, de forma geral, se espera, né, que as pessoas, né, como você na função retórica da linguagem, que as pessoas observem e respeitem a autoria, né? Obviamente você não vai dizer que mesmo que ficar no domínio público, a autoria daquele nick primeiro foi sua, né? Óbvio que não. Mas, assim, a questão econômica aí começa a entrar em outras camadas de discussão, porque não há a proteção, né, vamos dizer assim, jurídica dessa obra ao ponto de você compelir uma pessoa a acessar. E aí você cai nessas zonas cinzentas em relação à propriedade intelectual. Então eu achei esse exemplo da Disney aqui legal de trazer para vocês, para exemplificar como às vezes o advogado é instado a inovar em proteções e soluções jurídicas, mesmo nesse cenário em que não há tanta clareza em relação à governança. Então, assim, aqui no escritório a gente procura também conciliar algumas proteções e boa governança em relação à propriedade intelectual, compatibilizando aquele mínimo legal que existe hoje no nosso ordenamento no Brasil, com aquilo que os tribunais também já se desafiaram a avaliar, e com base nisso a gente cria um sistema de governança. Mas assim, Thiago, é até prazeroso, de certa forma, dizer que nesse campo de tecnologia, né, em especial da inteligência artificial e tudo aquilo que ela está usando para treinar, tem instigado a gente a ir além em relação ao avanço do direito, né, ao estudo do direito. Então você vê, o primeiro caso, né, de atuação mais assim relevante, pública, da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, né, foi ter meio que um stop order em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial na Meta. Então, veja, precisou vir alguma coisa que tangibilizasse mais essa questão da exposição de dados, e não só os dados por si só, né, mas tudo aquilo que é intrínseco, os direitos que são intrínsecos a esses dados, né? Quando a gente fala dados, é uma coisa muito abstrata, né, Thiago? Assim, você pode considerar uma série de coisas como dados, né? Dados relevantes, dados relevantes, dados sensíveis, dados não sensíveis, mas certo é que, assim, é uma pluralidade de muitas coisas ali, inclusive direitos que são passíveis de proteção e devem ser protegidos, né? Então, por conta disso, a ANPD atuou, mandou que aí a gente está falando do segundo semestre de 2024, né? Foi o primeiro processo de relevante em base de dados, e foi com base na utilização dessas informações para treinamento de inteligência artificial. E isso também é importante destacar, né? Hoje a gente ainda está numa fase de treinamento, né? Então, a própria utilização da inteligência artificial, ela não se deve dar em absoluto, né? Ou seja, é até uma recomendação isso, né? Ela tem que ser sempre supervisionada, porque exatamente ela está em fase de treinamento. Então, não faça um prompt aí e espere que ele seja pronto para uso e aplicação. Pelo contrário, use sempre nessa dinâmica de dialética do pensamento, porque, dentre outras coisas, você pode estar ali diante de uma questão de verificação disso, de uma coisa, ou uma marca que é de alto renome, ou um estilo, um desenho que é conhecidamente de alguma pessoa. Você não vai poder dizer que aquilo ali é uma criação sua, autêntica, né? Tem que fazer essa salvaguarda. E da mesma forma os textos, né? Como foi o exemplo que você trouxe em relação à identificação da forma como é escrita e também no conteúdo, porque tem alguns casos também em que algumas notícias é dada exclusividade a um canal operar aquela divulgação de informação, né? Existe essa dinâmica no segmento jornalístico, e com base nisso você consegue entender. É o mesmo racional que no final do dia as autoridades buscam para compreender os vazamentos de informação. Como é que faz essa vasculha, né, se vasculha essa investigação, perfeito, de vazamento? Tem a metodologia própria, e você consegue, a partir de um ponto específico, e fazendo por meio de uma engenharia reversa a concatenação passo a passo de como trafegou aquela informação e chegar pelo menos alguém que de alguma forma concorreu para o resultado do evento danoso em relação ao vazamento de dados, né? Eu tenho me perguntado bastante a respeito dessa caixa preta, que são os insumos utilizados para o treinamento de IAs, porque a gente acabou de descobrir dessa forma que, IAs foram treinadas com dados visuais do Estúdio Ghibli. Então, assim, provavelmente muitos outros dados visuais de propriedade de outras pessoas e empresas também foram. Assim como a notícia que eu citei do New York Times, já tem notícia pública dizendo também que houve uso de treinamento de IAs com o acervo do YouTube, né? Então, o YouTube até mudou os seus termos de uso,
criando ali uma autorização de que o vídeo que você, usuário, sobe lá pode ou não, deve ou não ser utilizado como treinamento de IA, porque concluíram que os vídeos e as transições dos vídeos que estão lá no YouTube de forma pública foram utilizados para treinamento também. Então, poxa, a gente nem imaginava, né, que esses elementos que estão disponíveis na internet poderiam estar sendo utilizados para treinar uma ferramenta e que ela tem fundo econômico, né? Com ou sem autorização dessas fontes, do YouTube, do New York Times, até os meus artigos talvez tenham sido utilizados para treinar o ChatGPT, com ou sem a minha autorização já foi. Então é uma caixa preta, a gente não sabe o que foi utilizado e, por consequência, também quais as autorizações foram ou deixaram de ser dadas, mas o fato é que a empresa está tendo vantagem econômica com isso, com base em respostas dadas, com base no conteúdo de outras pessoas. E acho que aqui apareceu mais um caso e acho que é isso que a gente precisa ficar atento. Até você falou e você deu um exemplo sobre criação de conteúdo, IaaS, e acho que a gente já está num momento em que, poxa, já tem notícias públicas disso também, que os desenvolvedores de algumas IaaS já falaram, pô, acabou o conteúdo da internet, né? Acabou o conteúdo público para treinarmos as nossas IaaS. E, pô, qual será o próximo passo, né? As IaaS estão criando conteúdo, publicando na internet, e de repente elas vão estar sendo treinadas com os conteúdos que elas mesmas criaram, e a gente vai entrar num loop de produção e de criação de conhecimento cíclico, que foi criado por uma IA para uma IA que foi treinada com esse conteúdo, que criou conteúdo. A gente vai entrar num ciclo aqui sim vicioso, né? E provavelmente este efeito Ghibli que apareceu agora não será o último. A gente provavelmente verá outras referências similares, talvez mudando a essência do que foi utilizado, mas o efeito final será o mesmo, conteúdo de alguém sendo utilizado com ou sem autorização. Para a gente seguir a nossa conversa aqui, o tempo sempre voa aqui, é uma dificuldade, sempre voa esse tempo. Você vê que tem aqui alguma oportunidade para advogados, né? Tem bastante gente da audiência aqui que trabalha em escritório de advocacia e tal, e aqui a gente falou de riscos prioritariamente, falou de direito, direito de propriedade, direito intelectual, e, pô, esse pessoal deve estar pensando, beleza, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Né? Ou será que vai dar para ganhar dinheiro no futuro, quando isso aqui, né, quando acontecer algo no futuro? Qual é a sua visão do ponto de vista de, poxa, fiquem atentos a isso aqui, advogados, ou ajudem seus clientes a ficarem atentos a mais isso aqui, porque pode ser que tenha dinheiro na mesa. O que você pensa? Olha, vou concatenar as coisas aqui e tem umas coisas que me ocorreram em relação a treinamento, tá? A questão do treinamento, só para a gente fechar essa ideia sobre o treinamento, é um dos temas, acho que, mais complexos do ponto de vista legal sobre a aplicação das inteligências, tá? E por que eu digo isso? Porque os dados estão na internet, certo? O fato de estar na internet, acesso público, pressupõe públicos, né? Então, assim, se você pode acessar e aprender com eles, por que a inteligência artificial não pode? Por exemplo, eu estou aqui estudando vários artigos aqui na internet, vários. No final, eu faço uma síntese e produzo um artigo, né? Que aí eu posso, concatenei tudo aqui, tudo bem, vou escrever por mim. Não preciso, né? Não há nada que me obrigue a citar as fontes, porque eu digeri aquilo tudo, vou concatenar as ideias e vou escrever uma coisa aqui, né? Se eu quiser, às vezes, citar algo mais expressivo que me chamou a atenção, eu vou citar. Essa é aquela brincadeira que a gente faz em relação à base de dados de informação para ser uma pesquisa e uma obra sem a citação de fonte, plágio. E essa discussão agora passa a ser da inteligência artificial, porque ela está fazendo isso também. Ela, como instrumento, como coisa, está fazendo isso. E, por exemplo, no exemplo que eu disse sobre o uso, eu posso fazer isso para fim econômico. Eu posso fazer isso. Posso escrever um livro, por exemplo, né? Uma metodologia, alguma coisa do tipo. Com base em tudo que eu colhi de informação na internet, posso criar uma metodologia e vender isso aí no livro. O que impede da inteligência artificial fazer isso? O que torna diferente uma coisa da outra? Então, assim, a primeira reflexão, e assim, essa questão ainda está em debate. Esse é um fractal, é um frame, um ponto de vista ainda em relação a isso. Então, assim, o que vai acontecer no final é criar, eu acho que, um sistema
e a gente diz um sistema, é um sistema legal por meio da tecnologia, de talvez você autorizar já os usos ao publicar alguma informação na internet. Por exemplo, um exemplo que eu trago para isso. Quando você vai fazer alguma coisa hoje com inteligência artificial na Meta, no Instagram, você bota lá um rótulo que aquilo ali foi feito com inteligência artificial. Acredito que algo acontecerá no mesmo sentido em relação a dizer se você autoriza que aquilo ali seja utilizado para treinamento de inteligência artificial ou não. Há exemplo, por exemplo, que as próprias plataformas já fizeram, só que fizeram o contrário. Elas já meio que falaram, se você quiser nos termos e usos aqui, a gente colocou que você autoriza a usar para treinamento de IA. Então você vê que a Google integrou o ecossistema dela de soluções de Drive, etc., a treinamento da IA ali que está posta. Uma hora isso tudo vai cruzar de informação, enfim, e a gente talvez nem saiba, ou talvez de alguma forma acabe sabendo o que já está acontecendo, ou, enfim, a gente não tem nem ideia do que de fato está acontecendo ao fundo nessas questões de troca de informações, como por exemplo o Waze, né, que eu sempre citei esse exemplo aí, eu sempre questionei o modelo de monetização do Waze, hoje a gente sabe qual é, né? Ele tem uma base de informação ali de dados que foi usado em troca por meio de consentimento de todos nós, que ali aderimos aos termos de uso da plataforma. Então, eu acredito que para os advogados surjam exatamente soluções que vão além do direito, que sejam da junção do direito com a tecnologia. E muito disso focado em solution by design, ou seja, conglobar junto às tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Aí você vai falar assim, mas como que eu aqui, recém-formado, vou atuar no Meta? Não necessariamente na Meta, mas assim, existem várias soluções iniciando agora, por exemplo, via startups em early stage, que estão precisando desse amparo, estão precisando desse suporte legal. Então aqui, por exemplo, no meu escritório, eu estou dentro de um parque de tecnologia, estou dentro do Agrotech Park, aqui em Joinville, e a gente vê muitas das startups hoje se fundando com base em inteligência artificial. E boa parte das dores dela de início de jornada e validação do modelo de negócio são exatamente essas, assim, caramba, que tipo de governança eu faço em relação a esses dados? Qual é a autorização que eu tenho que me cercar em relação a isso? Como é que eu escrevo um termo de uso e aplicação disso? Porque assim, eles não querem errar, mas assim, a indefinição jurídica também coloca todos nós numa zona de um risco muito grande. Então, o papel nosso de advogado vai acabar sendo, diante de um caos e insegurança, dar o mínimo de estabilidade e segurança jurídica para que os negócios aconteçam e proliferem. E por que eu digo isso? Nesse cenário de inteligência artificial, já está se calculando, estimando que o impacto em relação às posições de trabalho será significativo, e a gente verifica isso hoje, de forma geral. Então, se puder dar uma dica para você que está se formando, você que está no mercado, está querendo se recolocar de forma geral, empreender é preciso. E aí, parafraseando Camões, navegar é preciso, no Brasil, no tempo presente, empreender é preciso. Então, hoje, para empreender, enfrentar todos esses desafios tecnológicos sob a óptica jurídica e buscar minimamente dar segurança jurídica a essas informações. Então, assim, se eu puder compartilhar uma percepção e uma dica, a primeira seria aprender a empreender. Segundo, a como ajudar empreendedores nessa jornada de transformação acelerada das relações interpessoais e da economia e a forma de se fazer dinheiro também, né? Legal. Pra gente terminar, ajudou mais ou menos. Você é o nosso filósofo aqui nesse espaço e às vezes você responde, às vezes você gera novas perguntas. Bota mais dúvidas. Faz parte. Conversar com pessoas inteligentes aqui no Juriscast é assim, a gente sempre é obrigado a pensar. Você que está nos assistindo aí, está nos vendo, está nos ouvindo, talvez você tenha também se colocado aí num papel de ouvinte pensador, porque saem daqui várias reflexões, né? E a maioria da nossa audiência aqui é jurídica e tal, mas eu vou te fazer uma dúvida que talvez quem não entende de direito nunca se pergunte, mas é legal, já que temos um advogado aqui, né? Você pode prestar uma consulta pra gente. O pessoal que tá nos assistindo aqui, que viu o Ghibli, foi lá, fez a sua imagem no ChatGPT com o Ghibli, usou aí sem querer a propriedade intelectual do artista, fez a sua fotinho, publicou lá na sua rede social, fez um videozinho com aquela foto com o mesmo estilo, parari parará. Se alguém tiver que se preocupar, quem é? Sou eu que fiz a foto no ChatGPT? É a OpenAI? Ou aqui no Brasil ninguém precisa se preocupar com isso porque tá tudo desregulado por enquanto?
Olha, eu acredito que quem fez o uso para lazer, entretenimento, para fim social, e fez a ressalva lá em relação à origem, né? Por exemplo, aderir à trend do GPT, do estúdio e tal, acho que ok, né? Você acreditou, tá na regra do jogo, aí eu acho que talvez seja um problema maior, porque você parte do pressuposto que se está na estrutura do chat GPT, ele minimamente tem autorização para fazer aquilo daquela forma, se está cedido para você a título gratuito, você está achando que está naquele fluxo de coisas, né? Acho que a preocupação talvez venha a ficar, né, agora, depois de que se tornou claro que há um problema em relação à governança, para quem fizer daqui para frente com efeito econômico, né? Porque antes você também não tinha dimensão em relação a isso. Por exemplo, se você, empresa, está no plano pago ali, em termos de uso, você está acreditando que aquilo ali está dentro do permitido, estabelecido. Agora, daqui para frente, né, aí de novo, é aquela questão da governança em relação a isso, né? Na hora que se torna público, que não há autorização para aquilo ali, e que ainda não se chegou no acordo, eu optaria em seguir um outro caminho. E aí, se você tiver dúvida aí também em relação a isso, você manda uma mensagem para mim aqui, a gente vai deixar em algum lugar os contatos e a gente troca uma ideia sobre isso. Se a OpenAI fosse brasileira, isso aqui tudo tivesse acontecido e você fosse o advogado deles, o que você ia dizer nesse momento? Olha, eu acredito que talvez um review ali, um deep dive em relação a como está a curadoria dos conteúdos em treinamento seria importantíssimo. Porque se você for notar aquilo que está se construindo no plano, vamos chamar de forma universal, entre os países de forma geral, e no Brasil também está adotando isso, o princípio da transparência em relação ao desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial é importantíssimo. Aí, a trava que ocorre para isso, né, Thiago, é a questão do segredo industrial daquele que está desenvolvendo. E veja, em relação à programação, né, da inteligência, do agente, você tem essa questão da proteção. Agora, porque também é uma propriedade intelectual da empresa que desenvolve. Mas em relação à base de dados, aí eu já acho que já fica um pouco mais difícil esse argumento prevalecer. Porque tu vai ter que ter minimamente, tudo bem, tu não vai abrir essas informações para o mercado para dizer, mas talvez tenha que ter alguma auditoria que ateste que visitou aquela base de dados e que aquela base de dados está em conformidade ao marco geral que está se constituindo no mundo de forma geral. Então, a minha recomendação seria, talvez, auditar a base de dados e dizer que ela está em conformidade, que a gente também pode ajudar nesse processo também. Vamos ver se você que está aí no Spotify ou no YouTube... tem aqui a seção de comentários. Deixa aí no comentário se você fez a fotinho do Ghibli ou não fez, pra gente ver se o pessoal chegou aqui no final do episódio e se tem muita gente aí que entrou na trend ou não, só pra gente comentar. Coloca um emoji aí se você fez se você entrou na trend. E é isso aí, tem assunto infinito se a gente quiser ficar aqui conversando. Acho que esse último exercício aqui de pensar como seria a repercussão legal no Brasil, seria divertido de imaginar isso aqui também, mas acho que fica a mensagem que o Gustavo deixou pra gente de, tem bastante coisa para advogados olharem, se preocuparem aqui e, acima de tudo, passarem a acompanhar daqui pra frente, porque ainda é novidade, muita coisa com certeza vai mudar e vai evoluir, e que evolua com o nosso apoio, né? E, como de costume, eu também gosto de deixar aqui no final, doutor Gustavo, o espaço, como você falou, para que as pessoas continuem essas conversas depois aqui do episódio, né? A ideia, às vezes, surge aqui, ou o pessoal está ouvindo o episódio aí no carro, indo para casa, no trânsito, e vai ter uma ideia, vai ter uma dúvida, vai ter uma pergunta, vai querer perguntar para você. Então, como é que essa conversa continua depois aqui do episódio? Quais são as melhores formas de encontrar aí o Dr. Gustavo Fuscaldo? Tá. Como você me conhece, antes de eu apresentar, né, os canais para a comunicação, eu queria deixar uma reflexão aqui, que é a seguinte: não queira entender, compreender e perceber esse mundo de hoje com os olhos de sempre. Talvez você tenha que colocar um óculos para enxergar sobre uma nova óptica tudo isso que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as soluções do passado não talvez sejam as mesmas soluções necessárias para se utilizar no presente. Talvez nós, advogados, nós, operadores do direito, tenhamos que construir novas soluções. Então, esse é que é o grande desafio lançado para todos nós. Tá? Dito isso, querendo conversar sobre isso, além disso, meu canal de contato é no Instagram, @Gustavo Fuscaldo, e no LinkedIn, Gustavo Fuscaldo. Eu estou aberto a conversar com você, a gente trocar umas ideias, verificar a possibilidade de aplicação, atuação, conformidade.
o canal está aberto para todos vocês que querem avançar, entender, compreender e resolver questões em relação a isso. É isso aí. Advogados, advogadas, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, aprendido tanto quanto eu com o Dr. Gustavo Fuscaldo. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui, pela gentileza de ceder o seu tempo, o seu espaço e o seu conhecimento para discutir com a gente. Obrigado, Facchini. A gente segue aqui à disposição de todos vocês. Maravilha. Obrigado mais uma vez, você aí que gosta do Juriscast, dá uma procurada aqui nos nossos agora 135 episódios. Tem mais episódio aqui com o Dr. Gustavo, falando sobre outros temas que ele é especialista mais anteriormente. Então, se você gostou desse episódio de hoje, pode procurar que tem bastante episódios ainda atuais, tá? Tem temáticas que só encontra aqui no Juriscast, então procura que você vai aprender bastante conosco. Obrigado então novamente, Gustavo, pela gentileza de estar aqui conosco, e obrigado a você aí que nos acompanha nos episódios do Juriscast, você que compartilha esse episódio com seus colegas e você que toda quinta-feira está aí assistindo, ouvindo e comentando nos novos episódios do Juriscast que a gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? Obrigado então a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta-feira que vem no mais novo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.